Olá, sexto ano, professora Sandra de matemática. E aí, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma videoaula de matemática? Vamos continuar falando dos números decimais, as operações com números decimais. Nos vídeos anteriores, nós falamos da adição, da subtração e da multiplicação. Nessa aula, nós vamos falar da divisão, da potenciação e da radiciação. Então, nós vamos trabalhar divisão, potências e raízes envolvendo números decimais, aqueles famosos, números com vírgula. Então, vamos lá. Esse conteúdo está na apostila 4, unidade 10, capítulo 2, das páginas 73 até 86. Vamos começar. Divisão com resto zero. Essa divisão com resto zero nós já estudamos lá nos naturais. Vamos verificar. A divisão com números decimais pode resultar em uma divisão com resto zero ou não. No primeiro caso, podemos obter como quociente um número inteiro ou um número decimal exato. Então, vamos verificar. Com o número inteiro, nós estudamos lá nos números naturais, sim? Vamos relembrar isso. 12 dividido por 4. O dividendo é 12 e o divisor é 4. 12 dividido por 4 dá 3, no quociente. 3 vezes 4, 12. 12 menos 12, 0. Então, o resto é 0. Então, nesse caso aí, nós temos uma divisão de números decimais em que o resto é igual a 0. E o quociente é um número o quê? Um número inteiro. O quociente aí é o número 3. E quando a divisão não tem resto zero? Então vamos lá, quando o resto é diferente de zero. Existem casos em que a divisão não tem resto zero. Vocês lembram? Quando isso acontece, procedemos da seguinte maneira. Colocamos uma vírgula no quociente. Lembram? Transformamos o resto em décimos, isto é, multiplicamos por 10, quando nós acrescentamos o zero para ajudar. E dividimos normalmente. Então, vamos ver um exemplo. Eu quero dividir 15 por 2. Então, eu vou pegar aqui o 15, que é o dividendo, e vou dividir por 2, que é o divisor. 15 dividido por 2 dá 7, no quociente. 7 vezes 2, 14. 15 menos 14, resto 1. Quero continuar minha continha. Então, o que eu vou fazer? Colocamos uma vírgula no quociente e transformamos o resto em décimos. Isso é, multiplicamos, por 10. Então, nós vamos acrescentar um zero aqui no resto. E no momento que eu acrescento um zero, eu tenho que colocar a vírgula lá no quociente. Então, vamos ver. Então, eu vou colocar a vírgula no quociente para eu acrescentar o zero. Então, agora o meu resto, que era 1, virou 10. Então, 10 agora dividido por 2. Então, acrescentou o zero para ajudar ali o resto, para ele virar um número maior que 2, e coloquei a vírgula no quociente. Então, agora eu vou dividir 10 por 2, 5. 5 vezes 2, 10. 10 menos 10, 0. Então, terminou minha continha de dividir, só que agora o meu quociente, o que é o quociente agora? Um decimal exato. Um número com vírgula que nós vamos chamar de decimal exato, porque a nossa continha teve resto o quê? 0. Então, dividimos números inteiros, o 15 dividido por 2, números naturais, só que o nosso quociente, o resultado dessa conta, é um número decimal. Só que nós vamos chamar ele de decimal exato. Por quê? Porque a nossa conta foi concluída, ela terminou em 0. Tudo bem até aí? Lembrar? Vamos continuar. Demos um exemplo que eu posso acrescentar zero várias vezes, mas não preciso colocar vírgula de novo lá no quociente. Então, o nosso caso aqui, 82 dividido por 25. Aí eu vou lá e vou começar com o número 3, normal. 3 vezes 25 dá 75. Então, 82 menos 75 sobrou 7. Aí, beleza, eu parei aí, 7, mas eu quero continuar minha conta, o resto é 7. Então, eu vou usar aquele artifício, Eu vou multiplicar por 10, eu estou colocando um zero.
No mesmo tempo que eu multiplico aqui por 10 colocando 0, eu coloco a vírgula lá no quociente. Então, virou 3, alguma coisa. E aí, eu continuo a conta normalmente. Então, agora o 7 virou o quê? 70. 70 dividido por quanto? Por 25. 70 dividido por 25 vai dar 2. 2 vezes 25 vai dar 50. 50 aqui, ó, 70 menos 50, restou 20. Resta igual a 20. Quero continuar a conta ainda, porque não terminou, não restou 0, eu vou fazendo tentativas até chegar no 0. Isso se eu conseguir chegar no 0, porque lá na frente nós vamos ver que em alguns casos não termina em 0. Então, vamos ver. Então, o 20. 20 eu quero continuar a conta, então eu vou colocar novamente o 0. Eu vou multiplicar novamente por 10. Mas eu preciso, professora, colocar a vírgula? Não, porque você já colocou, você já está trabalhando com décimos. Só que agora você vai trabalhar com centésimos. Você vai ter 2 casas depois da vírgula, não importa. No momento que você botou 0, você passou a trabalhar lá no quociente com centésimos. Então, eu vou colocar o 0, vai virar 200. 200 dividido por quanto? Ah, por 25. Vai dar 8. 8 vezes 25 é exatamente 200. Então, 200 menos 200, 0. Finalizou a nossa conta aí. Então, novamente, nós temos o quê? O quociente como um decimal exato. Então, até agora, o que nós vimos? Nós podemos ter uma divisão de números naturais, em que o resto é igual a 0, e o quociente é um número natural, um número inteiro. Mas nós podemos também ter uma divisão de números naturais, ó, 82 dividido por 25. E no final, resta 0, né? O resto é igual a 0, mas o quociente é um número decimal. Só que nesse caso, um decimal exato, porque a nossa conta aí tem resto igual a 0. Entenderam? Bem tranquilo. Vamos continuar. E quando o dividendo é menor que o divisor? Vocês lembram? Quando você tem que colocar o 0 no início da conta para ajudar? Vamos ver um exemplo. 2 dividido por 8. 2 é menor que 8. O dividendo é menor que o divisor. Então, o que nós vamos ter que fazer? Multiplicar o 2 por 10. O que é multiplicar o 2 por 10? Acrescentar o 0. Só que quando eu acrescento o 0 no dividendo, eu tenho que colocar a vírgula lá no quociente. Só que no início da conta, a vírgula fica sozinha. Quando você já tem números ali, não tem problema. Você só acrescenta a vírgula. Nesse caso aqui, no início da conta, se você colocar a vírgula e deixar, ela vai ficar sozinha. Então, você tem que colocar 0, vírgula. Então, no início da conta, quando você vai acrescentar um 0 lá, multiplicar por 10 o dividendo, você tem que colocar 0, vírgula no quociente. Aí a conta normalmente. 2, agora não é 2 mais, agora vai ser quem? 20 dividido por 8, que vai dar 2. 2 vezes 8, 16. 20 menos 16, restou 4. Quero continuar a conta. Então, eu vou só acrescentar o 0, ou seja, multiplicar por 10. E continuar normalmente, não preciso fazer mais nada lá no quociente. Só procurar um número, né? 40 dividido para 8, 5. 5 vezes 8, 40. 40 menos 40, 0. Então, nós concluímos a nossa conta aí. Temos também um quociente que é um decimal exato. Observem esse exemplo comigo. 1 dividido por 20. 1 é menor que 20, o dividendo é menor que o divisor. Então, nós vamos ter que usar o artifício de multiplicar o dividendo por 10. Colocar um 0 no dividendo. Ao mesmo tempo, 0, no quociente, igual nós fizemos no exemplo anterior. Só que o dividendo ainda continua menor que o divisor. Então, lembra o que a gente tem que fazer? Vou multiplicar de novo o dividendo por 10. Eu vou colocar mais um 0. Só que, ao mesmo tempo, eu vou ter que colocar mais um 0 também aonde? No quociente. Então, toda vez que eu coloco um 0, coloquei o 0, ou coloquei a vírgula, e ainda o quociente, o dividendo ainda é menor que o divisor, eu vou ter que acrescentar mais um 0. No momento que eu acrescento esse 0, que eu multiplico novamente o dividendo por 10, eu tenho que colocar mais um 0 ali no quociente. E aí a nossa conta ficou tranquila, que agora nós temos 100 dividido por 20, vai dar 5. 5 vezes 20, 100. 100 menos 100, 0. Então, nós temos aí um decimal exato no quociente. Então, lembraram?
Coloquei o zero, né, no dividendo, multipliquei o dividendo por 10 e o 0, no quociente. Ainda não foi possível começar a conta, então eu coloquei novamente um zero no dividendo, multipliquei de novo por 10 e tive que colocar mais um zero ali no quociente. Não pode esquecer isso, tá bom? Quando nós temos uma divisão com números decimais, por exemplo, eu tenho no dividendo um número decimal e no divisor um número decimal. Ou no dividendo um número inteiro, um número natural e no divisor um número decimal. Como nós vamos fazer essa conta? Exemplo, 2,4 dividido por 0,12. Eu coloquei aqui em cima bem destacado para vocês lembrarem. O que nós temos que fazer? Nós temos dois números decimais com um número de casas decimais diferentes, certo? Então, o que nós vamos ter que fazer? Igualamos a quantidade de casas decimais do dividendo e do divisor, retirando as vírgulas. Efetuamos a divisão dos números naturais obtidos. Então, é isso que nós vamos fazer, igualar o número de casas do dividendo e do divisor. E a seguir, retirar as vírgulas, trabalhar com números naturais obtidos. Então, vamos observar o que eu tenho que fazer aqui. O divisor é 0,12, tem duas casas decimais. E o dividendo, 2,4, uma casa decimal. Então, eu preciso igualar a quantidade, né, de casas decimais. Então, eu vou usar o zero como ajuda. Então, eu vou colocar o zero no 2,4, vai virar 2,40. Agora sim, eu tenho o dividendo com duas casas decimais e o divisor com duas casas decimais. Então, o que eu posso fazer? Retirar as vírgulas. Então, eu vou ter quem? Qual o número que eu vou ter agora sem a vírgula? 240 dividido por 12, que vai dar 20. Então, a gente conclui aí que o resultado, né, o quociente de 2,4 por 0,12 é igual a 20. Bem tranquilo. Então, lembrem disso. Quando eu tenho um divisor e um dividendo sendo números decimais, eu preciso igualar o número de casas. Pode acontecer também de um ser natural e o outro ser um número decimal. Mesmo assim, você vai igualar o número de casas. A gente vai ver isso no outro exemplo. Mais um exemplo para vocês treinarem. Eu coloquei 0,64 dividido por 16. E no dividendo tem duas casas decimais. No divisor não tem nenhuma, mas nós precisamos que ele tenha duas casas decimais. Quando o número não tem vírgula, olha, ela está aqui no final. Então, eu posso colocar a vírgula e mais dois zeros para igualar as casas. Vamos ver como vai ficar. Então, eu vou colocar o 0,64 no dividendo. E o 16, o que eu vou acrescentar? Duas casas decimais, usando os zeros para ajudar. Então, eu botei a vírgula, 0, 0. Duas casas decimais depois da vírgula. Não importa, são zeros, né, que vão virar casas decimais para nos ajudar ali igualar as casas do dividendo com o divisor. Agora sim, eu posso tirar a vírgula. Então, o que vai ficar? 64 dividido por 1.600. E é essa conta que eu vou fazer. Então, eu vou ter que usar aquela regrinha lá da divisão. Então, vamos lá. 64 dividido por 1.600. 64 é menor que 1.600. Então, eu vou ter que usar aquele artifício de colocar os zeros. Então, eu coloquei um zero. Virou 640. Então, eu coloquei aqui 0, vírgula. Só que 640 ainda não é possível dividir por 1.600. Fui lá e coloquei novamente um zero. Então, eu tenho que colocar mais um zero aqui no quociente. Então, agora sim, 6.400 dividido por 1.600. Molezinha. 4, né? Vai dar 4. 4 vezes 1.600 vai dar 6.400. Então, o resto é zero. Então, só lembrando que a gente colocou um zero, 0, no quociente. Mais um zero no quociente. E depois fez a continha normalmente. E qual é o quociente? O quociente de 0,64 por 16 é 0,04. Ou 4 centésimos, né? Agora vamos falar da divisão aproximada.
Professora, divisão aproximada. Lembram lá no início da aula que eu falei assim que nem sempre a gente vai ter o resto igual a zero? A gente pode ter o resto igual a zero formando um quociente inteiro. Podemos ter o resto igual a zero formando um quociente que é um decimal exato. Mas e se a gente não tiver o resto igual a zero? Então, há divisões em que só é possível obter um valor aproximado do quociente, pois o resto é sempre diferente de zero. Vamos relembrar, vocês já viram isso no quarto ou no quinto ano. Então, quando eu quero dividir 7 por 3, vamos observar essa continha. 7 dividido por 3. Molezinha, professora. 2 vezes 3, 6. 7 tira 6, restou 1. Beleza. Quero continuar minha conta, vou usar lá o zero que a professora falou, botar a vírgula no quociente. Então, vamos fazer isso. Então, eu fui lá, o resto era 1. Eu quero continuar a conta, multipliquei por 10, botando um zero no resto para ajudar. Então, botei minha vírgula lá bonitinha no quociente. Então, eu botei o zero no resto, né, multiplicando por 10 e a vírgula no quociente. E vou dividir normalmente. Então, eu tenho 10. 10 dividido por 3. Vai dar 3, porque 3 vezes 3 é igual a 9, o mais próximo, né, de 10. Então, 3 vezes 3, 9. Quando eu tiro 9 aqui, 10 menos 9, restou 1. Não restou 0. Observem, lá também no início, o resto era igual a 1. Aqui também, o resto é igual a 1. Algo me diz que não vai restar 0. Então, vamos lá, vamos continuar? Então, novamente, eu vou lá e vou colocar 0. Eu vou multiplicar por 10 de novo. Então, vai ficar 10, né? E vou continuar a conta normalmente. 10 dividido por 3, deu 3, né? 3 vezes 3, 9, e restou de novo 1. Então, essa conta, ela não tem fim. Ela é uma conta que vai sempre continuar tendo o resto igual a 1. Eu vou continuar colocando 0, vai virar 10, 10 dividido por 3 vai dar 3, e o resto vai ser 1 novamente. Então, nesse caso, nós temos um quociente que é 2,333. Aí, o que eu coloquei aqui? Reticências. O que eu quero dizer com isso? Que não tem fim, que vai continuar sempre, infinitamente, esse número 3 aí. 3, 3, 3, 3, que nós vamos chamar de dízima periódica. Então, o quociente será 2,333 infinitamente. Uma dízima periódica, que pode ser representada por 2,3 e esse tracinho aqui em cima. O que quer dizer esse tracinho? Que é o período, é o número que se repete infinitamente, é o número 3. Então, para você não repetir e nem colocar as reticências, você pode colocar esse símbolo, esse tracinho em cima, que quer dizer, isso é uma dízima onde o período é o número 3, ou seja, o número que se repete é o número 3. Então, o 3 é o período dessa dízima. Então, nós temos 3 tipos aí de divisão que nós estudamos. Primeiro, quando eu pego 2 números naturais, faço a divisão e eu tenho um resto 0 e um quociente que é um número inteiro. Segundo caso, nós dividimos 2 números naturais, tendo um resto 0 e o quociente sendo um decimal exato. Também fizemos 2 números decimais igualando as casas, formando um quociente que é um decimal exato. Já nesse caso, nós começamos com 2 números inteiros, mas a nossa continha no quociente, o que nós temos agora? Não temos um decimal exato. Nós temos um decimal infinito periódico, que a gente fala. Ele é um decimal infinito, porque esse 3 aí vai ficar se repetindo, repetindo, repetindo. Então, nós vamos chamar ele de dízima periódica, onde o período é aquele número que se repete, que é o número 3. Bem fácil, lembraram disso? Bem tranquilo. Aí eu coloquei uma observação, né, que a gente tem aí que o quociente será 2,3333, que é uma dízima, e o quociente ele será maior que 2,33 e menor que 2,34, porque há um resto.
Concordam? Há um resto lá, o número 1. Então, eu sei que é um número maior que 2,33, mas também é um número menor que 2,34. Então, nós podemos dizer, aproximado. Então, por isso que eu disse, por aproximação, eu posso dizer que ele é 2,3, que o quociente é 2,3, aproximado por falta, a menos de 1/10. E ele é 2,4, aproximado por excesso, a menos de 1/10. Então, nós podemos dizer que ele é aproximado por falta ou aproximado por excesso. E a aproximação por falta com erro ali de menos que zero, menor que 0,1 e a aproximação de décimos tem o mesmo significado. Então, dizer que é por falta ou por excesso, tá tranquilo. Aí, potenciação com números decimais. Vamos trabalhar as potências envolvendo números decimais. O conceito de potência para números decimais é o mesmo aplicado lá nos números naturais, nas frações. Vamos ver o exemplo. 0,3 elevado ao quadrado. Qual é a base? A base não é o 0,3, o fator que nós vamos multiplicar ao quadrado. Quer dizer que nós vamos multiplicar ele por ele mesmo quantas vezes? 2. Então, 0,3 vezes 0,3, que vai ser igual a 0,09. O mesmo conceito que nós trabalhamos lá nos naturais, nós temos aqui nos decimais. O que o expoente, esse númerozinho ali bem pequenininho, vai dizer? Quantas vezes nós vamos multiplicar a base por ela mesma. Ou seja, quantos fatores iguais multiplicando nós vamos ter. Eu tenho o 0,3. Quantas vezes eu vou multiplicar ele por ele mesmo? 2 vezes, porque é ao quadrado. 0,3 vezes 0,3, que é igual a 0,09. A mesma coisa ali no 0,2 elevado ao cubo. 0,2 vezes 0,2 vezes 0,2, que é igual a 0,008. Observe, o número do expoente é exatamente o número de casas que eu tenho na minha resposta. Elevado ao cubo, 3 casas decimais. Elevado ao quadrado, 2 casas decimais. Bem simples. Então, só relembrando, todo número elevado a 1, ao expoente 1, é igual a ele mesmo? Então, o número decimal elevado ao expoente 1 vai ser igual a ele mesmo. 0,005 elevado a 1 vai ser igual a 0,005. E todo número elevado a 0 ao expoente 0 não é igual a 1? Então, o número decimal elevado ao expoente 0 é igual a 1. Exemplo, 1.357,8 elevado a 0 vai ser igual a 1. Só relembrando. Então, muito parecido com o que a gente já fazia lá, nós fazíamos nos números naturais, nas frações, vai valer aqui a regrinha também para os números decimais. A mesma coisa com as raízes, a radiciação com números decimais. Nós não fizemos nas frações? A mesma coisa aqui. Eu posso pegar o número decimal, transformar em uma fração e fazer a raiz daquela fração, ou seja, a raiz do numerador e a raiz do denominador. Vamos relembrar. Eu tenho, por exemplo, raiz quadrada de 0,81. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar esse número decimal e vou transformar ele aqui dentro da raiz em uma fração. Vocês já sabem isso que a gente aprendeu lá nas frações. Qual o número que eu tenho aqui? 81, sem a vírgula. 81, ele vai ficar no numerador. Quantas casas decimais? 2. Então eu tenho 100, centésimos. Então, 81 centésimos, 81 sobre 100. Beleza, agora eu já transformei em fração. 81 centésimos é a mesma coisa que 81 sobre 100. Agora eu quero fazer a raiz quadrada. Faço a raiz quadrada do de cima separadamente, a raiz quadrada do de baixo. Raiz quadrada de 81, é 9. Raiz quadrada de 100 é 10. Agora a minha resposta eu vou dar em decimal. A gente não está trabalhando com números decimais? Você não começou o exercício com número decimal? Então, minha resposta também vai ser em decimal. Nós passamos para a fração para resolver o exercício. Agora, nós vamos voltar para o decimal. Então, 9 décimos não é a mesma coisa que 0,9? Então, muito fácil. Você vai pegar o número que está na raiz em decimal, passar para a fração. Passou para a fração, você vai fazer a raiz quadrada do de cima, a raiz quadrada do de baixo. Lembram disso? Raiz quadrada do numerador
Depois a raiz quadrada do denominador. Então, raiz quadrada de 81 é 9. Raiz quadrada de 100 é 10. Agora eu tenho 9 décimos. Vou passar isso para decimal. 0,9. Bem fácil. Mais um exemplo. 1,69. Raiz quadrada de 1,69. Então, vou passar para a fração. Vai virar 169 centésimos. Raiz quadrada do de cima, raiz quadrada do de baixo. Raiz quadrada de 169, que é o numerador, 13. Raiz quadrada do denominador, raiz quadrada de 100, 10. 13 décimos, ou seja, 1,3. Por quê? 13 décimos. Décimos não é uma casa? Então, você tem que ter uma casa decimal. 1,3. Bem simples. Lembraram? Você vai pegar o número decimal que está dentro da raiz quadrada, transformar ele em fração. Aí você vai fazer a raiz quadrada dessa fração. Como nós vamos fazer a raiz quadrada da fração? Raiz quadrada do numerador, raiz quadrada do denominador. Aí, quando eu já tenho esse resultado, essa fração, eu passo para decimal. Que a gente aprendeu lá no capítulo de decimais. Passar de fração para decimal e de decimal para fração. Show? Entenderam? E as expressões numéricas com números decimais? As regras são as mesmas. Aquelas que nós aprendemos lá no início do ano, com os números naturais, depois com as frações, são as mesmas. Nós vamos aplicar agora com os números decimais. Lembram? Primeiro os parênteses, depois os colchetes, depois as chaves. E as operações? Potenciação e radiciação, ou seja, potências e raízes. Depois, multiplicação e divisão. E, por último, a soma e a subtração. E quando aparece, por exemplo, a soma e a subtração, quem eu faço primeiro? Aquela que aparecer primeiro. Então, vamos ver um exemplo. Eu coloquei aí esse exemplo. 1,8 vezes 0,2 mais 5 vezes 1,3. O que nós temos aqui? Nós temos uma multiplicação, uma soma e uma multiplicação. Quem nós vamos fazer primeiro? As duas multiplicações. Posso fazer a multiplicação, esse aqui ainda fiz separado, mas você poderia fazer as duas já na primeira linha. Fez as multiplicações? Aí eu posso fazer a soma. A mesma coisa aqui na segunda. Eu coloquei raiz, coloquei multiplicação, coloquei subtração, coloquei adição. Então, o que eu vou fazer primeiro? Vou começar fazendo a raiz quadrada, de 0,04. Aí fiz a raiz quadrada, agora eu vou fazer quem? A multiplicação. E depois eu vou fazer a soma e a subtração e finalizar a minha conta. Então, bem tranquilo. Então, a gente encerra a nossa aula falando aí da divisão, da potenciação e da radiciação com os números decimais. Bem tranquilo. E se vocês não entenderam alguma coisa, revejam a aula, a videoaula e podem deixar recadinho lá na Escola Web ou perguntar na nossa aula, no nosso TD. Beijo, sexto ano, boa sorte, bons estudos, tá bom? Fiquem com Deus.